nome é Daniel, e por mais que eu tente explicar isso como coincidência, paranoia ou qualquer outro rótulo que deixe a história menos absurda, eu sei exatamente o que aconteceu comigo. E começou de um jeito tão simples que parece até coisa que a gente esquece no fim do dia. Alguém me chamando pelo nome. Só que eu estava a 3.000 quilômetros de casa, num país onde ninguém deveria saber quem eu era. Eu tinha acabado de me mudar para Denver, Colorado, depois de conseguir um trabalho temporário em uma empresa de logística. Estava tentando me adaptar ao clima frio, às ruas largas, ao cheiro constante de gasolina misturado com gelo no ar. Caminhava todo dia até a estação de ônibus, sempre no mesmo horário, sempre ouvindo música para abafar o silêncio estranho que esse tipo de cidade tem. Foi numa manhã qualquer, com o céu cinzento e a sensação de que a cidade inteira estava meio pregada no chão pelo frio, que ouvi alguém atrás de mim dizer: Daniel. Meu nome, pronunciado certinho, sem sotaque, como se fosse alguém que cresceu comigo no interior. Eu virei na hora, meio mantendo a respiração presa, esperando ver algum brasileiro perdido por ali, talvez um colega do trabalho que eu não tinha reconhecido. Mas não tinha ninguém perto. Só passageiros andando apressados, cada um cuidando da própria vida, cada um com o olhar preso nos próprios celulares. Nenhum rosto virado para mim, nenhum que tivesse realmente falado comigo. Respirei fundo, dei uma risada nervosa e pensei, deve ter sido impressão. Eco do fone, alucinação auditiva, qualquer coisa assim. Mas aí aconteceu de novo. Não no mesmo dia. Nem na mesma rua. Mas aconteceu. Eu estava no supermercado, pegando umas coisas básicas para a semana, quando ouvi de novo: Daniel. Aquela voz baixa, quase arrastada, saindo de algum ponto entre as prateleiras. Não era chamada de caixa, não era anúncio no som ambiente, era alguém me chamando. Parei no corredor, senti a pele dos braços arrepiar por baixo do casaco pesado. Olhei pro lado, e foi aí que vi ele pela primeira vez. Estava parado no final do corredor. Alto. Usando um casaco marrom longo, daqueles antigos, que mal se vê hoje em dia. O rosto parcialmente coberto pela sombra da aba do boné. Ele não se mexia. Não piscava. Só me encarava, como se estivesse esperando algo. Eu congelei por alguns segundos, tentando entender se conhecia aquele cara. Mas não fazia ideia de quem era. E antes que eu pudesse reagir, uma mulher empurrou o carrinho perto de mim e bloqueou minha vista. Quando ela passou, o corredor estava vazio. Ele tinha sumido. Como se nunca tivesse estado ali. Naquela noite eu mal dormi. Cada vez que fechava os olhos, eu via aquele mesmo casaco marrom, aquela postura rígida, aquele olhar fixo. Acordava várias vezes com a sensação de alguém parado do lado da cama, respirando devagar demais. Só que quando eu acendia a luz, não tinha nada. Um dia depois, quando saí do trabalho já tarde da noite, encontrei algo que me fez travar. O ponto de ônibus estava completamente vazio, exceto por um detalhe, um papel amassado preso no banco de metal. Não sei por que me aproximei, mas algo me dizia que eu precisava ver. Quando virei o papel, quase deixei cair. Estava escrito, em letras tortas e fortes, como se pressionadas com muita força: Eu estou te vendo. O vento gelado bateu no meu rosto na hora, trazendo aquele cheiro de neve misturado com ferrugem. Senti meu estômago embrulhar. Olhei ao redor, tentando encontrar alguém observando, mas as ruas estavam escuras e vazias. No dia seguinte, acordei mais cedo, decidido a tentar seguir a vida apesar do medo idiotamente crescente que estava tomando conta de tudo. Fui até a cafeteria perto de casa, peguei um café, e quando estava indo embora, ele estava lá. Do outro lado da rua. Imóvel. Casaco marrom, boné escuro, mãos nos bolsos. O rosto ainda sombreado. Mas dessa vez tinha algo diferente. Ele parecia mais perto do que antes. Como se estivesse reduzindo a distância aos poucos, de propósito. Eu tentei ignorar, mas não consegui. Atravessar a rua naquela hora parecia uma decisão idiota. Então virei e fui rápido pro meu apartamento, o coração batendo forte demais para um simples trajeto de 5 minutos. Quando cheguei no prédio, algo dentro de mim sabia que aquilo ainda não tinha acabado. E estava certo. Porque naquela noite, às 3h17, eu acordei com um barulho vindo da minha janela. Não era alguém batendo. Não era o vento. Era alguém falando. Sussurrando meu nome. Devagar. Prolongado. Como se a palavra estivesse sendo esticada até perder o sentido. Daniel. A janela estava fechada. Eu morava no 3º andar. Não fazia sentido nenhum. Segurei a respiração, tentando ouvir melhor, e foi aí que percebi algo ainda pior.
junto com o sussurro, vinham passos. Passos lentos. Passos que pareciam estar dentro do meu quarto, mesmo que eu não visse ninguém. Quando finalmente criei coragem de ligar o abajur, o quarto iluminou, e eu vi a marca de uma mão no vidro da janela. Uma mão grande, aberta, impressa como se alguém tivesse tocado ali por dentro. Meu corpo congelou. Minha mente travou. Minha garganta secou. Era impossível. Mas estava lá. E no centro da palma, escrito com alguma substância que parecia apenas umidade, havia uma palavra. Amanhã. E foi aí que eu percebi que ele não estava só me seguindo. Ele estava me avisando. Quando acordei no dia seguinte, com a marca da mão ainda estampada no vidro, eu sabia que alguma coisa tinha mudado. Não era mais só medo, era a certeza de que ele tinha cruzado algum tipo de fronteira invisível, como se finalmente tivesse permissão para chegar até mim. Passei o dia inteiro com a sensação de que alguém caminhava um passo atrás, mesmo em ruas movimentadas. O ar parecia pesado, denso, difícil de respirar. O som da cidade não me alcançava direito, parecia abafado, distante, como se eu estivesse dentro de um aquário. Inclusive, a luz do sol parecia apagada, cinzenta demais para um dia comum. No trabalho, eu não conseguia focar. Cada reflexo na tela me fazia virar rápido demais. Cada sombra no canto da sala parecia ganhar forma por alguns segundos. E, o tempo todo, aquela sensação de que alguém murmurava a Daniel muito baixinho, quase inaudível. Eu achava que era minha mente pregando peça, até às 17h40. Eu estava indo embora, descendo a rua que levava até meu apartamento, quando vi algo que fez meu corpo inteiro travar. O homem do casaco marrom estava parado em frente ao meu prédio. Parado, de costas, olhando para a porta de entrada como se estivesse esperando alguém, como se estivesse esperando eu chegar. Eu congelei no meio da calçada. Um carro passou e a luz dos faróis iluminou o rosto dele rapidamente. E nessa fração de segundo, eu percebi que a pele dele parecia errada. Como se fosse muito lisa, esticada demais, sem textura. Como se fosse um rosto pintado, ou uma máscara feita de pele fina demais para ser humana. Quando o carro passou e a sombra voltou, ele virou a cabeça devagar. Devagar demais. Como se o pescoço não tivesse articulação suficiente para fazer aquele movimento. Quando o rosto finalmente se virou na minha direção, eu senti o estômago afundar. Ele estava sorrindo. Mas não era um sorriso humano. Era largo demais. Silencioso demais. Como se a boca tivesse sido esticada com força. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Corri. Corri como se estivesse fugindo de um animal solto. Cada passo ecoava mais alto que o anterior. Não olhei para trás nenhum segundo. Só parei de correr quando entrei no saguão do prédio, batendo a porta atrás de mim. Me apoiei no balcão, respirando pesado, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Foi então que ouvi passos. Do lado de fora. Lentos. Arrastados. Como se a sola dos sapatos raspasse contra o concreto. Eles pararam exatamente em frente à porta de vidro. Eu fechei os olhos, rezando para que ele não tivesse me visto entrar. Quando finalmente me virei devagar, não havia ninguém. A rua estava vazia. Mas algo no vidro chamou minha atenção. Outro rastro de mão. Outra marca grande, aberta, como a da minha janela. E no centro dela, escrita com algo que parecia condensação quente sobre vidro frio, uma nova palavra. Suba. Meu coração quase explodiu. Corri para o elevador e apertei o botão repetidas vezes, como se isso fosse mudar alguma coisa. O elevador demorou uma eternidade para chegar. Quando as portas abriram, entrei e fechei os olhos por um instante. O elevador começou a subir, e pela primeira vez no dia eu tentei respirar fundo. Foi aí que ouvi. Dentro do elevador. Atrás de mim. Daniel. A voz estava tão perto que eu senti o ar quente tocar a minha nuca. Meu corpo inteiro travou, cada músculo doendo pela tensão. Eu não queria virar. Eu não tinha coragem. Mas quando o elevador parou no meu andar e a porta abriu, a luz do corredor iluminou o fundo do elevador, e não havia ninguém lá. Nenhum corpo. Nenhuma sombra. Nada. Mas a sensação de que a presença ainda estava ali, respirando no meu pescoço, essa não foi embora. Entrei correndo no apartamento e tranquei a porta com tudo o que tinha. Tranca principal, corrente, cadeado, mesa encostada. Me sentei no chão, tentando pensar em alguma explicação lógica. Algo racional. Algo humano. Mas cada vez que lembrava da voz dentro do elevador, eu sabia que não tinha mais como fingir. Aquilo não era gente. Por volta das 3 horas da manhã, sempre esse horário desgraçado,
acordei com um barulho dentro do quarto. Algo como arrastar de pano. Um som seco, repetitivo. Quando abri os olhos, a luz do poste lá fora iluminava metade do cômodo, e meu coração quase parou. A mesma figura estava no canto do quarto. O casaco marrom. A postura rígida. A sombra cobrindo o rosto. Parado. Imóvel. Me olhando enquanto eu dormia. Eu não conseguia gritar. Minha garganta simplesmente não respondia. Senti um peso esmagando meu peito, como se o ar tivesse sido drenado do quarto. A presença se aproximou um passo, e o chão rangido lentamente, como se madeira estivesse se curvando. Eu te vi primeiro, a voz sussurrou. Não era humana. Era baixa, grave demais, ecoando em camadas, como se fosse 2 ou 3 vozes falando ao mesmo tempo. Ele deu outro passo. E outro. Até parar ao lado da cama. Eu finalmente consegui mover a mão e liguei o abajur num impulso desesperado. A luz acendeu. E ele sumiu. Como se tivesse evaporado no ar. Como se nunca tivesse estado ali. Mas o cheiro ficou. Um cheiro de mofo, terra molhada e algo envelhecido demais para ter nome. Na parede, onde ele esteve parado, havia mais uma marca de mão. Maior que a minha. Maior do que qualquer mão humana deveria ser. E desta vez, no centro da palma, havia outra palavra. Hoje. Foi assim que descobri que ele não queria só me ver. Ele queria me levar. E naquela madrugada, com o coração batendo tão alto que parecia ecoar no quarto, eu entendi uma coisa que mudou tudo. Ele não estava me seguindo. Eu é que tinha entrado no caminho dele. E agora, ele não ia mais embora. Eu nunca achei que um carro pudesse arruinar minha vida. Nos Estados Unidos, todo mundo vive na estrada, todo mundo cruza a rodovia todo dia, então ver um veículo repetido não deveria ser nada demais. Só que aquele sedã prateado, aquele maldito sedã, não me seguia. Ele grudava. Ele esperava. Ele surgia em lugares onde não fazia sentido nenhum. E, por mais que pareça loucura, eu sabia de um jeito que não sei nem explicar, que aquilo não era sobre trânsito, coincidência, paranoia. Não. Aquilo era pessoal. Muito pessoal. Minha história começou numa noite de outono em Nebraska. O ar estava frio, seco, com aquele cheiro distante de milho e terra úmida que sempre paira nas estradas secundárias ali perto. Eu voltava para casa depois de um turno puxado num depósito de logística, cansado ao ponto de a vista ficar turva. Minha velha caminhonete tremia a cada buraco da estrada, e os faróis já não iluminavam tão bem. A noite estava limpa, o céu aberto e o vento cortava a pele como navalha. Eu só queria chegar, tomar um banho quente e esquecer o dia. Foi então que o vi pela primeira vez. Lá atrás, muito atrás, mas ainda assim perceptível. Um carro prateado, faróis amarelos, seguindo exatamente na mesma velocidade que eu. Não ultrapassava. Não recuava. Não piscava o farol. Não ligava o pisca. Só seguia. Perfeitamente alinhado, como se estivesse preso a mim por algum tipo de corda invisível. Olhei no retrovisor umas 4 vezes. 5. 10. Era impossível ignorar. Tentei diminuir a velocidade. Ele diminuiu também. Tentei acelerar. Ele acelerou. Chegava a ser ridículo. Eu até mexi o carro de leve, pro lado, só para ver se aquilo era imaginação. Mas o sedã fez o mesmo movimento, como um reflexo meu. Um reflexo exato, cronometrado. Num momento de desespero, virei bruscamente numa estrada de terra que levava para uma plantação abandonada. Minha caminhonete pulou, jogou poeira para tudo quanto é lado, e quase perdi o controle. Mas quando finalmente estabilizei o volante, o carro prateado não estava mais atrás. O alívio foi grande demais e rápido demais. Porque, menos de 5 minutos depois, quando subi uma leve colina e voltei pro asfalto principal, o sedã prateado estava parado na beira da rodovia. Com as luzes acesas. Motor ligado. Vidros fechados. E ninguém, absolutamente ninguém, do lado de fora. Eu gelei. O carro simplesmente não tinha tempo físico de fazer outro trajeto e aparecer ali. Era impossível. Eu deveria ter passado um bom tempo fora da estrada, tempo suficiente para ele sumir no horizonte. Mas ele estava lá, como se tivesse me esperado. Reduzi a velocidade. O coração batia tão forte que eu sentia no pescoço. Algo dentro de mim dizia para eu não parar. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia desviar o olhar daquela pintura prateada brilhando no escuro, refletindo o farol da minha caminhonete. Quando passei ao lado dele, me obriguei a olhar para dentro. Só uma olhada rápida. E foi pior do que eu imaginava.
No banco do motorista não tinha ninguém. Nada. Nem sombra. Nem movimento. Nem respiração. O volante estava reto, perfeitamente posicionado. O carro estava ligado, mas vazio. Completamente vazio. Eu senti como se o ar da noite tivesse entrado pelos meus poros. Aquele frio profundo, seco, enraizado. Minha garganta travou e minhas mãos começaram a suar no volante. Mas o terror real veio alguns metros depois, quando eu percebi que o carro prateado estava me acompanhando de novo, agora atrás de mim, de faróis apagados. Eu não vi ele arrancando. Não ouvi motor. Não ouvi pneus. Só vi quando olhei pelo retrovisor e lá estava ele, grudado na minha traseira, deslizando silencioso sobre o asfalto como se estivesse flutuando. A estrada começou a parecer mais estreita, as árvores mais altas, o vento mais pesado. A sensação era de que o mundo ao meu redor estava sendo engolido pela presença daquele carro. Cada farol de fazenda que eu passava parecia desaparecer mais rápido, como se a noite estivesse ficando mais espessa. A coisa piorou quando tentei ligar o rádio para distrair a mente. Em vez de música, eu ouvi um estalo, depois outro, e então uma respiração profunda. Grave. Arrastada. Como se alguém estivesse no banco de trás, acompanhando minha própria respiração, tentando repetir o ritmo. Olhei no retrovisor interno. Nada. Ninguém. Só a escuridão total, tão escura que parecia ter textura. Mas a respiração continuava, acompanhando a minha, crescendo, quase encostando na minha nuca. Eu senti um calor forte atrás da cabeça, como se um rosto se aproximasse demais do meu. Eu travei. O corpo inteiro se recusou a mover. Até minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o volante. E aí, o rádio chiou novamente. Uma voz masculina, baixa, rouca, saiu como se estivesse usando as minhas caixas de som como garganta. Você não devia ter virado naquela estrada. Meu sangue congelou. Eu quase bati de frente com uma placa de stop. Freiei, o carro derrapou, meus olhos ardiam como se estivessem secos demais. A respiração atrás de mim cessou, mas o silêncio que ficou parecia ainda mais vivo. E foi quando olhei pelo retrovisor externo que percebi o pior. O carro prateado estava parado a menos de um palmo da minha traseira. Imóvel. Com o capô levemente inclinado. Como se estivesse esperando que eu fizesse meu próximo movimento. Eu não sabia se aquele carro era dirigido por alguém, ou por alguma coisa. Só sabia que ele não queria só me seguir. Ele queria ficar comigo. E eu ainda não tinha entendido por quê. Aquela noite marcou o começo do que eu só consigo descrever como uma perseguição que parecia escapar das regras do mundo real. Depois que parei no stop, com o carro prateado colado atrás de mim, tive a sensação de que o tempo tinha parado. O ar parecia pesado demais para respirar. Minhas mãos suavam tanto que quase escorregavam do volante. Só que, de repente, sem que eu fizesse nada, o sedã começou a recuar lentamente. Sem barulho de motor, sem faróis, sem sinal de movimento do motorista. Ele apenas deslizou para trás. Uns 3 metros. Depois parou. E ficou me observando. Não sei como um objeto inanimado pode observar, mas era exatamente isso que eu sentia. Eu tentei engatar a marcha, mas o pedal ficou duro. Tive que forçar com o pé tremendo. A caminhonete soltou um gemido metálico e então avançou. Assim que comecei a me mover, o carro prateado acendeu os faróis de um jeito tão repentino que a luz tomou todo o interior da cabine. Eles não pareciam faróis normais, eram fortes demais, brancos demais, como se fossem olhos enormes me olhando com fome. O brilho atravessou o retrovisor e quase queimou minha vista. Eu acelerei. Forte. Mais forte do que deveria naquela estrada cheia de curvas. O motor da minha caminhonete berrava, mas era a única coisa que eu conseguia fazer para afastar aquela entidade sobre rodas. A cada curva, eu rezava para que o carro não surgisse atrás. A cada subida, eu esperava ver a estrada livre. E por alguns minutos, isso aconteceu. A estrada ficou vazia. Nenhuma luz atrás de mim. Nenhuma presença. Nenhum sinal. Quando entrei no limite da cidade, senti um alívio tão grande que comecei a rir sozinho. Mas aquele riso não durou nem 2 segundos. Assim que passei pela placa enferrujada escrito Welcome to Firegrove, ouvi um som baixo dentro da caminhonete. Um tuk. Como se algo tivesse batido levemente no vidro traseiro. Eu olhei pelo retrovisor interno. Por um único segundo, e juro que foi real, eu vi um vulto sentado no banco de trás. Não era uma pessoa. Era só uma forma escura, abaixada, como se tivesse saído da própria sombra.
Quando pisquei, desapareceu. Mas então veio outro som, o ronco de um motor atrás de mim. Um ronco profundo, contínuo, metálico. O carro prateado voltou a me seguir assim que entrei na cidade, mas agora com os faróis apagados. Ele vinha tão perto que eu conseguia sentir vibrações no asfalto. Virei à direita para entrar num posto de gasolina 24 horas. Parei ao lado da bomba mais próxima, tremendo tanto que tive que segurar o volante por alguns segundos antes de conseguir respirar direito. O frentista americano, um cara velho com barba branca e boina, me olhou de cima a baixo. "Você tá bem, filho?" Ele perguntou, com uma voz rouca. Eu mal consegui responder. Tem um carro me seguindo." Ele levantou a sobrancelha, meio desconfiado, meio preocupado. "Que carro?" Eu apontei para a estrada. Ele olhou. Depois estreitou os olhos. "Não tem nada lá." Eu virei para olhar também. E realmente, o carro prateado tinha sumido de novo. O velho coçou o queixo, me analisando. "Esse tipo de estrada pega muita gente, viu? Gente cansada, viu umas coisas. É normal." Mas então, antes que eu pudesse insistir, as luzes do posto piscaram. 1, 2, 3 vezes. Depois ficaram fracas. O rádio do lugar chiou tão forte que o frentista até se assustou. Eu me virei instintivamente para a caminhonete e senti algo gelado percorrer minha espinha. Meu retrovisor estava completamente coberto de condensação, como se tivesse alguém respirando contra ele. Do lado de dentro. Quando me aproximei do vidro, algo deixou uma marca. Como dedos. 4 dedos longos, arrastados de cima para baixo. Lentos. Intencionais. O frentista viu minha expressão e se aproximou. "Filho, acho melhor você ligar para a polícia." Quando tirei o celular do bolso, ele vibrou com uma notificação. A tela piscou. Era uma mensagem de número desconhecido. E continha apenas 2 palavras. "Stop running." Pare de correr. Meus joelhos quase cederam. "Cara, isso não pode estar acontecendo." Eu murmurei, a voz embargada. Ele tentou me acalmar, mas naquele instante todos os postes da rua se apagaram. O posto ficou completamente escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lojinha de conveniência. O frentista deu um passo para trás, assustado. E foi aí que o som veio. Aquele ronco profundo, metálico, inconfundível. O carro estava lá, em algum lugar perto. Eu senti antes de ver. Como um peso no peito, como uma ameaça que não precisa se mostrar para existir. O frentista correu para dentro da loja. Eu fiquei parado, feito um idiota, observando a escuridão como se ela fosse abrir a boca e me engolir. Foi então que uma luz forte surgiu atrás da bomba de gasolina, iluminando o chão com brutalidade. O carro prateado avançou lentamente até a borda do posto, quase como se estivesse deslizando. Os faróis eram tão intensos que pareciam atravessar meu corpo. Eu não conseguia ver quem, ou o que, estava dirigindo. O vidro era completamente negro por dentro, como se não existisse espaço atrás dele. De repente, o rádio do posto chiou de novo, mas dessa vez não era estática. Era a mesma voz que eu tinha ouvido na caminhonete. "Você viu demais. Agora é tarde." Meu corpo travou. Senti um formigamento nas pernas, como se fossem desligar. A caminhonete atrás de mim fez um som, como se alguém tivesse se mexido dentro dela. Eu me virei devagar, aterrorizado, esperando ver o vulto novamente no banco de trás. E ele estava lá. Mas agora, ele me olhava. 2 pontos brancos, brilhantes, submersos na escuridão. Não eram olhos humanos. Eram como faróis. Faróis dentro de um rosto que não devia existir. A criatura, seja lá o que fosse, começou a se erguer lentamente, como se estivesse ocupando cada canto da cabine. E o carro prateado respondeu acendendo os faróis ainda mais forte, como se estivesse se preparando para avançar. Eu me senti cercado. Sem saída. Sem ar. Então, num impulso puro de pânico, eu corri para a caminhonete, a pior escolha possível, e bati a porta. O vulto desapareceu no instante em que entrei. Como se nunca tivesse existido. Minha respiração estava tão rápida que doía. Liguei o motor. Engatei a marcha. O carro prateado arrancou ao mesmo tempo. Não lembro exatamente como consegui sair dali. Só lembro da sensação de que a estrada me engolia viva enquanto aquele carro prateado se aproximava, e se aproximava, e se aproximava, como se quisesse me fundir a ele. Como se quisesse me arrastar para dentro daquele brilho branco impossível. E então, tudo apagou. Quando acordei, meu carro estava parado no acostamento, motor desligado. Meu celular no banco do passageiro.
A estrada completamente silenciosa. Sem sinal do carro prateado. Mas na porta da caminhonete alguém tinha arranhado uma frase. Rasa. Precisa. Como se tivesse sido feita com uma chave ou com algo mais afiado. I'm not done. Não terminei. Desde aquele dia, em qualquer estrada americana, a qualquer horário, eu nunca deixo de olhar pelo retrovisor. Porque, às vezes, por um segundo, posso jurar que vejo o reflexo de uma pintura prateada. Esperando. E, quando eu vejo, eu sei que ele também está vendo. Meu nome é Damon, moro em Flagstaff, no Arizona, e até algumas semanas atrás eu achava que minha vida era normal. Um apartamento pequeno, trabalho remoto e uma rotina meio previsível, daquele jeito americano que parece jogo repetido. Mas tudo virou de cabeça para baixo quando comecei a acordar com pequenas frases escritas no vidro interno da minha janela. Frases que eu nunca escrevi. Frases que só poderiam ter sido deixadas por alguém que estava dentro do meu quarto. A primeira apareceu numa segunda-feira, por volta das 6 da manhã. Eu tinha deixado o ar-condicionado ligado a noite toda, e a janela estava embaçada. Quando levantei, ainda meio grogue, notei letras tortas na parte de cima do vidro, como se uma mão tivesse pressionado a ponta dos dedos antes de deslizar sobre a superfície úmida. A frase dizia: Why did you look? Por que você olhou? Meu coração disparou. No começo, achei que fosse coisa da minha cabeça, um borrão que eu interpretei como palavras. Mas conforme o sol foi batendo no vidro e a luz desenhou melhor o formato, eu pude ver claramente os traços, a curva do Y, o risco inclinado do K. Não tinha erro. Alguém tinha tocado ali. Do lado de dentro. Eu moro sozinho. Passei o resto da manhã tentando arrumar justificativas idiotas. Talvez eu tivesse escrito sonâmbulo. Talvez fosse uma impressão da minha própria mão. Talvez tivesse sido do antigo morador. Mas nada fazia sentido. A frase estava fresca. Umidade recente. E a janela sempre fica completamente seca à noite. Na terça-feira, acordei às 3h17 da manhã com um som estranho. Um ruído leve, como se alguém passasse as unhas pelo vidro muito devagar. Não era o estalo natural da madeira, nem o vento batendo. Era algo mais próximo, mais preciso, mais intencional. Eu estava de costas para a janela e senti o ar ficar frio nas minhas costas, como se alguém estivesse parado ali, respirando perto demais. Fiquei paralisado por alguns segundos que pareceram horas. Quando finalmente consegui virar devagar, o ruído parou. A noite estava completamente escura. Só a luz fraca do poste lá fora desenhava uma sombra irregular no chão do quarto. Eu não quis levantar. Não naquela hora. Virei de volta de forma quase infantil e forcei meu corpo a dormir. De manhã, tinha outra frase. Stay asleep. Fique dormindo. Eu juro que senti minhas pernas ficarem geladas. A letra era maior dessa vez, ocupando quase metade do vidro. E tinha uma marca do lado, uma espécie de borrão circular, como se uma testa tivesse pressionado a superfície. Como se alguém tivesse chegado tão perto do vidro que quase o atravessou. Passei o dia inteiro com medo. Medo de chegar em casa, medo de olhar para a janela, medo de apagar as luzes. Eu não consegui trabalhar direito. Comprei uma câmera baratinha numa loja de eletrônicos e instalei no parapeito da janela, virada para dentro, apontando diretamente pro vidro. Deixei gravando a noite inteira. Na manhã seguinte, antes de levantar, meu estômago já doía. Eu sabia que teria outra mensagem. Era como se a presença estivesse esperando o nascer do sol para me lembrar que eu não estava sozinho. E quando finalmente criei coragem para levantar o olhar, a nova frase estava escrita em letras longas, finas, como se dedos frios tivessem arranhado a condensação. You didn't see me. Você não me viu. Mas o pior não era a frase. Era o que estava logo abaixo dela. Uma silhueta feita com a palma inteira pressionada contra o vidro. A marca de uma mão humana. Grande. Muito maior do que a minha. Parecia quase deformada, como se tivesse dedos longos demais. Meu esôfago travou. Me deu vontade de vomitar. Corri para pegar a câmera. Meus dedos tremiam tanto que eu quase derrubei o cartão de memória. Coloquei o notebook na mesa, abri o vídeo e avancei para o momento em que eu provavelmente estava dormindo e... nada. A câmera gravou tudo normalmente até 1h58 da manhã. Depois disso, a imagem ficou preta. Não havia som. Não havia distorção. Não havia nada. Só um corte seco, como se alguém tivesse desligado a câmera com o botão de trás, o único que faz a tela apagar daquele jeito. Eu dormia profundamente nesse horário.
Quem mexeu na câmera não fui eu. Nessa noite, antes de dormir, empurrei uma cômoda pesada para bloquear a janela. Eu sei que é idiota. Se algo consegue entrar sem quebrar o vidro, uma cômoda não vai impedir nada. Mas era o único jeito de sentir que eu estava fazendo alguma coisa. Às 2h43 da manhã eu acordei com o barulho. Dessa vez foi mais alto. Algo como madeira arrastando. Eu sabia exatamente o que era antes de abrir os olhos. A cômoda. Com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir na garganta, eu levantei devagar. A luz da rua mal iluminava o quarto. Só dava para ver o contorno dos móveis. Quando meus olhos se acostumaram com a penumbra, senti uma onda de frio subir pela espinha. A cômoda não estava mais na frente da janela. Alguém tinha empurrado ela de volta para o lugar original. E agora a janela, totalmente desobstruída, exibia mais uma frase, escrita com violência, como se os dedos tivessem rasgado a umidade. Let me in. Me deixe entrar. Foi nesse momento que percebi outra coisa. A janela estava entreaberta. Eu nunca deixo essa janela aberta. Nunca. E o ar vindo de fora parecia errado. Gelado demais. Silencioso demais. Como se o mundo lá fora tivesse parado de respirar. Me aproximei com passos lentos, forçado por uma curiosidade que parecia maior que o meu medo. Quando cheguei perto, senti algo suave tocar meu tornozelo. Como se dedos gelados tivessem roçado minha pele. Eu pulei para trás, tropecei, bati a perna na cama e quase caí. Um som saiu da minha boca sem que eu quisesse, meio grito, meio soluço. Mas quando olhei, não tinha nada ali. Nada. Só a janela aberta. E uma última frase escrita bem na parte de baixo do vidro, tão baixa que parecia ter sido feita por alguém curvado, ajoelhado ou rastejando. I'm already inside. Eu já estou dentro. Naquele momento, juro que senti que não estava mais sozinho no quarto. O ar ficou pesado, úmido, quase pastoso. As sombras no canto pareciam se mover. E tive a sensação clara, tão clara que doeu, de que alguém me observava de dentro do quarto, não mais da janela. E foi ali, com o coração rasgando o peito, que eu percebi. A janela nunca foi a entrada. A janela era só o aviso. Essa coisa, seja lá o que fosse, já estava comigo muito antes de eu notar. Quando acordei no sofá naquela madrugada, ainda era possível sentir no ar a tensão que tinha se acumulado na noite anterior. A impressão de que alguém caminhava dentro do meu apartamento não tinha desaparecido. Na verdade, parecia que tinha se tornado parte da atmosfera, como se o ar estivesse mais pesado, mais denso, empurrando contra meu peito cada vez que eu respirava. O relógio marcava 3h27 da manhã, um horário que nunca traz coisa boa. A luz do corredor estava apagada, mas eu podia jurar que algo ali na escuridão parecia movimentar-se em pequenas contrações, como se a sombra respirasse. Tentei me convencer de que era só cansaço, mas logo ouvi o som que me destruiu por dentro. Tic, tic, tic. Aquele mesmo toque seco no vidro do meu quarto. Mas dessa vez, veio acompanhado de uma respiração leve. Uma respiração que não era minha. Meu corpo travou completamente. Senti um frio tão profundo nas costas que parecia que uma mão gelada tinha se apoiado ali. Criei coragem e comecei a andar em direção ao quarto. Cada passo ecoava como se o apartamento inteiro estivesse me observando cruzar aquele corredor. Quando empurrei a porta, o quarto estava mergulhado numa escuridão quase sólida. E o ar estava absurdamente gelado, como se eu tivesse aberto uma porta para o inverno lá fora. A janela era a única coisa que dava para ver, a luz fraca da rua recortava sua forma, mas nada refletia de volta. Aproximei-me devagar. E então vi. Outra frase no vidro, escrita com meus próprios traços. Você me escutou esta noite. Meu estômago revirou. Era impossível aquilo ter sido escrito por mim enquanto dormia, eu tinha dormido no sofá. E a letra era idêntica à minha. Idêntica demais. Dei um passo para trás. Foi quando a luz do teto piscou. Só uma vez. Mas no instante em que piscou, vi meu reflexo. Só que meu reflexo não estava me olhando. Ele estava olhando para trás de mim. Virei na mesma hora, com o coração batendo no pescoço. Nada. Nenhuma figura. Nenhuma pessoa. Apenas escuridão. Olhei de volta para o vidro. O reflexo já estava normal. Ou pelo menos parecia normal. Toquei o vidro devagar. A superfície estava mais fria do que deveria. Quando respirei, o vapor da minha respiração se espalhou devagar sobre o vidro, e, no meio da névoa, algo novo surgiu, quase espontaneamente. Não feche a porta hoje. Sim,
Estava escrito errado. Feecei. Mas o mais assustador não era o erro. Era o fato de que a frase apareceu no exato ponto onde minha mão tinha tocado. Como se tivesse escrito do meu lado. Do lado de dentro. Meu corpo inteiro entrou em pânico. Tentei ligar a luz outra vez, só para ter algo familiar ali, mas a lâmpada piscou de novo, dessa vez mais forte, e o quarto inteiro se encheu daquele brilho intermitente que parecia uma sirene silenciosa. No meio dessas piscadas, vi coisas que me deixaram sem ar. Meu reflexo sorrindo. Sem que eu sorrisse. Um vulto imóvel atrás de mim. Depois desaparecido. Depois lá de novo. E uma sombra que se aproximava da janela, como se subisse lentamente do lado de fora, mesmo estando no segundo andar. A luz finalmente estabilizou, e no vidro havia outra frase. Você está me deixando entrar. Dei 2 passos para trás sem pensar. A frase parecia viva. Parecia respirar. Foi quando algo aconteceu pela primeira vez desde que isso começou. Uma batida forte na janela, tão brusca que fez o vidro tremer. Eu pulei na hora, o coração explodindo na garganta. Olhei pela janela, mas não vi ninguém. Nem sombras. Nem pegadas na neve que cobria a rua abaixo. Nada. E então vi, no canto inferior da janela, havia uma marca de mão, mas não era uma mão humana. Os dedos eram longos demais, finos demais, como se pertencessem a alguém que tinha crescido no escuro e nunca tinha aprendido a segurar nada. Eu corri para fora do quarto. Tranquei a porta do jeito mais desesperado possível e me joguei na sala, tentando recuperar o fôlego. Mas enquanto respirava, ouvi novamente. Tic, tic, tic. No vidro do quarto. Como se algo estivesse me chamando. Tentei ignorar. Tentei rezar. Tentei convencer a mim mesmo de que era só uma crise nervosa. Mas, às 4h03, recebi uma mensagem no meu celular. Um número desconhecido. Sem foto. Sem nome. A mensagem dizia: olha para a janela. E antes que eu pudesse desligar o celular, uma segunda mensagem chegou. Tô aqui. Senti um calor subir pela nuca. Um pânico tão absoluto que o corpo fica leve, como se estivesse flutuando. Levantei devagar, com as pernas tremendo, e virei a cabeça em direção ao corredor. A porta do meu quarto, aquela que eu jurei que tinha trancado, agora estava entreaberta. E lá dentro, bem lá no fundo, havia uma silhueta parada em frente à janela. Meu reflexo. Mas não era eu. Ele levantou o braço devagar. E bateu no vidro. Tic, tic, tic. Eu não consegui me mover. A única coisa que consegui foi ouvir, muito baixo, vindo lá de dentro. Eu avisei que ainda estava aqui.